A melhor coisa que nós podemos fazer com esse tipo de gente é ignorá-la. As leis existem, tem que existir para defender e proteger as maiorias. As minorias tem que se curvar às maiorias. Se é para respeitar a minoria, como essa menina aí fora estava gritando, deveríamos respeitar os pedófilos. Será que é por aí? Então, encerrando aqui a minha apresentação, meus cumprimentos, a minha satisfação de estar aqui, e dizer que estou com 60 anos de idade, minha mãe teve 7 filhos, pobres, mas numa época onde o respeito imperava, onde a família tinha valor. Quando havia uma festa, as primeiras pessoas a serem convidadas eram os professores, hoje estão fora da lista. O ensino foi relegado ao último plano para exatamente produzir-se pessoas como aquela, a única que estava gritando aí fora, ignorantes. Porque com ignorância, o político governa com muito mais facilidade. O político tradicional, que não é o nosso caso, e dos vereadores que estão aqui presentes, que todos, inclusive, tiveram, e caso queiram, né, terão direito de fazer uso da palavra. A mensagem que eu trago aqui, a primeira, é aqueles que me condenam por não ter aprovado nada em Brasília. A produtividade nossa, de um time de futebol, não é apenas o atacante, temos que ver também o lado do goleiro. Mas ontem nós fizemos um gol de placa. O gol de placa ontem foi num veto que a senhora Dilma Rousseff fez, numa emenda a um projeto que era da reforma política, e essa emenda nossa visava, então, a obrigatoriedade do voto impresso ao lado da urna eletrônica. Exatamente para acabarmos com a suspeita de fraudes. Eu não tenho como comprovar que houve fraude, mas ninguém tem como comprovar que não houve fraude por ocasião das eleições do ano passado. E para fazer justiça aqui, esse veto acabou a brincadeira do PT com a Smartmatic para eleger quem bem entender na política. Acabou essa brincadeira por parte deles. E, vereadores, se permite aqui, no começo, como eu botei num videozinho de 1 minuto, que está circulando no WhatsApp, está na minha página, o agradecimento do deputado Rodrigo Maia, que foi o relator dessa proposta, ele mesmo disse que ninguém acreditava no meu projeto do voto impresso. Agora, o grande argumento que eu tive junto a eles foi o seguinte, porque eu entendo que houve fraude, eu não tenho como comprovar. Mas poderemos, em 2018, a fraude não se fazia apenas presente no voto majoritário para presidente da República. Ser também no âmbito do deputado federal. Ou seja, a fraude poderia se fazer presente na maioria das sessões do Brasil, onde o partido que governa atualmente inserir 15 a 20 votos por sessão, e eles começariam botando no mínimo 60 deputados federais de forma biônica em Brasília. E daí sim, a exemplo de Chávez na Venezuela, a nossa democracia iria de vez para o espaço. Hoje ainda gozamos de um pouco de democracia. E dou graças a Deus pelo mensalão e pelo petrolão. Olha o que eu estou falando aqui. Que foi uma forma que, ao ser descobertos, evitamos que Zé Disseu viesse a ser presidente da República. E daí sim, com toda certeza, nós estaremos com a passagem comprada para Cuba, sem escala na Venezuela. A democracia se faz com voto, mas o voto tem que ser conferido, tem que ser auditado, coisa que agora, a partir de 2018, com toda certeza, essa certeza se fará presente entre nós e fará muitos daqueles que não iam votar, preocupados com a fraude, compareçam às sessões. E para fazer justiça, como tem um projeto semelhante, via proposta de emenda à Constituição no Senado Federal, antes da votação desse veto, eu tive com o senador Raimundo Lira, e de plano, já que ele é o relator na CCJ do voto impresso, ele falou que passaria a partir daquele momento que eu conversei com ele como um dos autores dessa proposta da PEC do voto impresso ao lado da urna eletrônica, porque ele também tem as suas dúvidas. E ele foi importantíssimo no dia de ontem, no Congresso Nacional, para a derrubada desse veto. Eu tenho rodado o Brasil. O meu filho falou que poderia tranquilamente estar surfando na Austrália. Não por ser meu filho, porque um deputado não ganha o suficiente para ter um filho surfando na Austrália. Ele fez, nos Estados Unidos,
em Portugal, na Argentina, já foi pipoqueiro, vendedor de pizza, já foi aí guia turístico na Argentina, por isso desenvolveu sua capacidade de falar outras línguas, além, logicamente, formado na UFRJ, no Rio de Janeiro. Poderia estar trabalhando lá. Lá, aquele povo tem segurança, aqui não tem. O que mais pega para todos nós brasileiros é a questão da segurança. E a política desse governo que está aí é exatamente deixar a coisa correr frouxo. Porque o ingrediente para alguém deles levantar uma borduna e falar que temos que botar ordem na casa e impor medidas que nós, democratas, não concordamos, exatamente essa. Um país bagunçado, apareceu o salvador da pátria. E a bagunça vem em cima da insegurança pública. Por isso as campanhas de desmilitarização, as campanhas de desgaste das polícias militares, incluídas aí também polícias civis, ok? A questão também de querer botar um fim no auto-resistência. Um policial ao matar um marginal, para o governo do PT, ele responde preso, caso venha aprovar o fim do auto-resistência. As propostas que eu tenho não vão ser aprovadas. Eu tenho vários projetos que visam a questão, a figura chamada excludente de ilicitude, ou seja, você responde, mas não vai ser punido por aquilo. Numa reintegração de posse, por exemplo, havendo qualquer coisa errada, o policial responde, mas não vai ser punido por aquilo. Afinal de contas, o policial militar é o homem da lei, a serviço do Estado, para que, em última instância, fazer uso da força para o bem da maioria, e não para o bem da minoria. Não podemos continuar nessa política do politicamente correto e não da defesa de minorias. Eu encerrarei daqui a alguns minutos, e se as duas queridas deputadas, quem sabe deputadas, né? As vereadoras que me convidaram, fica aberta a perguntas junto ao público brasileiro. Questão LGBT. É uma vertente da política desse governo para se perpetuar no poder. Por que eu falo isso? É a luta de classe. Homo contra hétero, pai contra filho, nortista contra sulista, homens contra as mulheres, pobres contra ricos. Agora há pouco, lá fora, um repórter me perguntou se eu era contra pobre. Eu fui obrigado a dizer para ele, por favor, não faça pergunta idiota. Daí um coleguinha da frente já me chamou de intolerante. Você não quer levar um coice na cara? Não fica mostrando a ferradura para mim. Sou muito bem educado. Mas hipocrisia não tem mais espaço no Brasil. Tenho rodado o Brasil. Como meu filho disse da Austrália. Eu poderia agora estar no, talvez, o melhor bairro do Rio de Janeiro, porque eu moro lá. Não tenho vergonha de falar isso, não. Eu moro nos melhores bairros do Rio de Janeiro. Moro na Barra da Tijuca. Podia estar em casa já uma hora dessa. Tomando água de coco, um chopinho na praia. E a minha vida seguir. Eu tenho um mandato de deputado federal, me desculpa, vereador, dizer, vitalício. Tive 500 mil votos. Custo do voto, 200 e poucos mil reais. Começou a campanha, só para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Começou a campanha, o presidente do meu partido ligou para mim e falou, vou botar 200 mil na tua conta. Eu falei, tudo bem, fundo partidário. No mesmo dia vimos que o dinheiro não era do fundo partidário. Era da JBS Friboi. No dia seguinte, essa grana saiu de lá. Dinheiro sujo, em nome de doação legal para a campanha, não vai colar para mim. Vivo muito bem com meu salário de deputado federal, 33 mil brutos por mês. É grana pra cacete. Eu acho que eu mereço. Quem acha que eu não mereço, não vota mais em mim. Agora, não é esse salário que está levando o Brasil a ter um déficit de 120 bilhões de reais no corrente ano. Em torno de 50 bilhões no ano passado. O que leva o Brasil à bancarrota é a roubalheira. Dizer para aqueles do PT, um só que votou contra mim, dizer que o teu capitão, Zé Dirceu, está na cadeia. O capitão da direita está aqui. Então, nessa linha, eu tenho andado pelo Brasil
Não adianta vir com maldade dizer que eu estou dizendo que sou candidato a presidente para o TSE me multar, uma multa trilionária. Não vão me tirar do jogo político. Só tem duas maneiras: me matando fisicamente ou na covardia, me matando politicamente. Tem processo meu do Supremo Tribunal Federal. O racismo já foi arquivado. Mas por que foi arquivado o racismo? Porque o carequinha do Marcelo Taz inverteu as respostas. Na hora da onça beber água, ele não apresentou a fita bruta. Perdeu. Outros processos estão lá. Crime ambiental. Deram azar. O idiota que me multou, me autuou quase que na mesma hora, no mesmo dia que eu tinha metido o dedo no painel de votação em Brasília. Eu não estava lá. Depois descobri que o cidadão é filiado ao PT, secretário de Meio Ambiente da prefeita Maria Raba, do PT de Angra dos Reis, e mais uma série de irregularidades na multa. Eu não tive nem capacidade de, pelo menos, me multar no sábado ou domingo. Eu poderia estar lá, não estava lá. A questão do meio ambiente é uma questão gravíssima no nosso país. Hoje em dia, dado, já que tem índio aí fora, né, não sei se vão entender a minha língua, o Brasil está praticamente inviabilizado com a questão indígena. Uma área maior que a região sudeste demarcada como terra indígena. Não existe terra indígena em área pobre. É só pegar o mapa metalogenético que fala das nossas riquezas minerais e superpô-lo às reservas indígenas do nosso país. Coincidentemente ou não, só tem área rica ali. O índio é um pobre coitado. É massa de manobra nesse processo. E adianta uma coisa para vocês, uma conivência dos últimos governos brasileiros, em especial desses dois últimos agora aí. No início de dezembro agora, na França, será decidida a questão do AAA. E, lamentavelmente, nossa imprensa não publica nada no tocante a isso aí. Espero que a imprensa aqui, nossa querida Paraíba, publique alguma coisa. O que é o AAA? 3 As: Andes, Amazonas e Atlântico. Um grande corredor ecológico, cuja largura varia de 50 quilômetros a 150 quilômetros. 136 milhões de hectares. A área mais rica do mundo. Em nome do meio ambiente, a ONU poderá declarar, eu acho que vai declarar, como uma área essencial para a sobrevivência da humanidade. Ou seja, perderemos a nossa Amazônia por omissão e por ação de governos. Governos que não têm coragem de mostrar a verdade para o Brasil. Governo que, inclusive, via ONGs, banca pobres coitados que estão aqui fora, como os índios, para vir protestar contra a minha pessoa. É governos da mentira. É governos que se preocupam com o seu bem-estar próprio. Esse atual governo, o maior projeto deles é se perpetuar no poder. É nos empobrecer. O PT realmente, respondendo aquele repórter ali fora, o PT realmente, diferente de mim, é um partido que gosta muito de pobre. Quanto mais pobres, melhor para eles. É um governo que fala apenas em dividir e subtrair. Quando falo subtrair, estão falando a verdade. Subtrai a riqueza nossa em causa própria. E divide daqueles que têm para dar para quem não tem. E daqui a pouco todos nós estaremos iguais na miséria. Este é o governo que está aí. Não tenho amor por voto. Não vim aqui pedir voto para ninguém. O voto é algo sagrado que tem que sair do coração e da mente de cada um de vocês. Se é para, porventura, eu disputar umas eleições para agradar todo mundo, não vou disputar essa eleição. Vai ter pancada. Pode ter certeza. Eu, numa mesa presidencial, num debate, vocês vão conhecer muito mais coisa do que foi aquela mediocridade discutida ano passado. Bolsa Família e Pronatec. Engana-se grande parte da população brasileira com projetos assistencialistas. Sei que tem gente que não vive sem o apoio do Estado, mas pelo menos 2/3 disso ou está na fraude ou poderia estar trabalhando, mas está sugando o dinheiro de aqueles que produzem para o nosso país. Hoje o empresariado
E quem quer ser empresário não quer mais investir em nosso país. É melhor sair daqui. Tem que ter muita coragem para investir em nosso país. Um país tomado pelo sindicalismo, tomado pela demagogia. E agora também, na questão aí da luta de classes, né? Eu sou contra as mulheres. O que eu respondi para o jornal Chapa Branca 0 Hora de Porto Alegre foi de por que a mulher ganhava menos do que o homem, levando em conta pesquisas, entre elas do IBGE. E o empresariado resolve empregar sexo masculino ou pagar menos para o sexo feminino, dado a certos direitos trabalhistas, que o homem não tem, é lógico. Eu não sou a Dilma aqui, né? Falar em sacar vento e falar que o homem não engravida, ok? Eu teria que ser muito imbecil para entrar nessa linha. Mas a mulher engravida. E citei a pesquisa do IBGE para ele. Isso quebra o ritmo da empresa. Ainda mais se ela for uma pequena empresa. Por isso, não se dá, muitas vezes, um salário igual. Eu cometi algum crime ou falei a verdade? Agora querem me jogar contra as mulheres. Como, por exemplo, ontem, essa semana em Brasília. Agora é mulheres contra mulheres. E eu fui lá de novo. Marcha das Mulheres Negras. Pelo amor de Deus. O meu sogro é o Paulo Negão. E ele se amarra em ser chamado Paulo Negão. Ele é natural do Ceará. Pobre. Motorista de ônibus aposentado. Morador da Ceilândia. Paulo Negão casou com uma branca. Tem uma filha maravilhosa. Aí eu fui lá. Tem uma filha com ela que acabou de fazer 5 anos. É justo a minha filha ser cotista? Mas vai ser. Quando fala em cota de negros, é o negro que tem melhores condições de vida para o filho que não trabalha poder estudar. É o que vai passar na frente do pobre. E em Brasília agora, o ano passado, falando sobre isso, né, já que o projeto de cota para negros é do PT, e o argumento do Lula era que o negro é sofrido, eu perguntei, o nordestino, imaginem 2 cidadãos brasileiros, um negro e um paraibano, vamos supor, humildes, lá no pilotis de um prédio. Ambos têm filhos da mesma idade. O filho do paraibano tira 9 e não entra na faculdade. O filho do negro tira 6 e entra. Isso é justo? Agora, defender cota, dá voto. Ele é um coitado, ele está defendendo o pobre do negro. Não podemos admitir a política do coitadismo em nosso Brasil. Coitado do negro, coitado do nordestino, coitado da mulher. Não podemos andar nessa linha. Quando eu perdi a Comissão de Direitos Humanos por um voto apenas em Brasília, porque foi 10-8, se fosse 9-9 eu seria o presidente, perguntaram como eu trataria a questão do negro. Eu falei, eu sou daltônico. Tem que olhar você de forma igualitária. Estudou, passou. O regime que eu defendo trabalhou, comeu. O regime do PT só come quem obedece. Nós não podemos entrar nessa história fácil de que vocês são os coitados e só com eles terão futuro. Não terão futuro. A igualdade nossa só existe de uma maneira. De 2 maneiras, melhor dizendo. Uma é no cemitério e a outra é na miséria. Alguém conhece algum petista que tenha sido empresário, comerciante, agricultor, empreendedor? Não tem. Que exemplo ele pode dar para nós? Nenhum. Vem do movimento sindical, é aquele para defender o seu nicho e dividir o que é dos outros, ou vem da ociosidade. Olha agora em Brasília, o pessoal que está acampado na rampa do Planalto, sofreram um segundo ataque. Ontem, 11 da noite, eu fui na delegacia. Tem um policial civil preso lá. Se ele não atira, teria mortes. O que o MTST e a CUT foram fazer no final da tarde em Brasília, num acampamento do pessoal do MBL, entre outros que estavam lá? Provocar. Hoje, o marginal que quase linchou gente está em liberdade. E o policial está preso. Fui lá, conversei com quem poderia conversar. A lei foi cumprida, infelizmente foi cumprida a lei. Tem que cumprir. Mas estava preso lá um homem que evitou um mal maior naquele momento.
mas o enfoque da mídia foi exatamente o contrário. Agrediram o pessoal da CUT, do MST e da Marcha das Mulheres Negras. E na tribuna da Câmara, uma dessas representantes, eu botei para rodar também, estou levando pancada por ele, mas não dou bola para pancada. Uma das mulheres da marcha lá das negras, que não representa a maioria das mulheres negras no Brasil, pode ter certeza disso. Tá? Atacou a Bíblia. Tem um pastor aqui atrás. Como a Bíblia é uma arma que está sendo usada contra eles. É aquele viés de atacar as instituições, atacar quem professa a fé, atacar quem faz a coisa certa, querendo nos levar para uma depravação. Falo em orgulho, essa minoria, falo em orgulho. Qual pai tem orgulho de ter uma menina que vem falar besteira como aquela está falando há pouco ali atrás? Nenhum, pô. Nenhum. Terminando a questão de... Infelizmente não posso falar muito tempo, né? Gostaria de falar, que deixar aberto a perguntas. Questão de economia no Brasil, por exemplo. O Brasil fez opção do seu comércio ser voltado para o viés ideológico. Agora que eu estive em Pernambuco, tinha um ex-deputado do PT, o Fernando Ferro, foi debater comigo numa rádio. Apanhou. Eu comecei falando, se eu sou ex-deputado, cara, eu vou para a praia. Se vocês são tão bons assim, como é que o PT não fez nenhum deputado federal em Pernambuco? Mas na parte da economia, Pernambuco é o estado que mais vai decrescer no corrente ano. Por quê? Por falta de investimento no Porto de Suape. O Lula é de lá. Optaram por investir no Porto de Mariel, do amigo Fidel Castro. Mas que uma vergonha, isso é um crime de lesa pátria. Isso é um crime de lesa pátria. O nosso povo vem acordando para isso. Eu cumprimento aqui em especial os mais jovens. Eu tenho mais uns 20 e poucos anos de vida pela frente. Vocês têm uns 60 e poucos. Vocês têm uns 60 e poucos pela frente. Nós aqui, os mais velhos aqui, vereadores, etc., temos a obrigação de deixar um país um pouquinho melhor para vocês. E nós precisamos que vocês sejam melhores para nós no futuro. Quando eu falo na questão de possível candidatura, né? E daí o pessoal fala, né? Quem seria seu vice? Eu estou aqui, não estou lançando candidatura, não. Eu falo, seria um general de 4 estrelas. O pessoal pode perguntar aqui da mesa, aqui, poxa, o cara que quer militarizar o país? Eu duvido que vocês dois aqui, caso se elejam presidente e vice-presidente de 2018, assumam 2019, sem as Forças Armadas ao seu lado, pela manutenção da lei e da ordem, que o Brasil vai transformar-se numa balbúrdia. Não é apenas MTST, que hoje para São Paulo, MST, esses grupos de minorias todo por aí. Nós temos aqui dentro um exército de estrangeiros. Abriu-se as portas para uma minoria de escória que vem junto com gente boa. Mas a intenção do PT não é a gente boa, é a escória. Começou que legalmente mantiveram aqui no Brasil o terrorista Cesare Battisti. Tem gente aqui dentro, dito refugiados do norte da África. Vê se a comunidade europeia concorda em deixar suas fronteiras abertas, depois do episódio na França. Há 40 dias eu falei isso. A imprensa de Santa Catarina desceu o cacete em mim. Xenófobo, ditador, nazista, fascista e por aí afora. Não me chamam de corrupto não, porque eu não sou igual a eles, ok? O Brasil é a nossa casa. Aqui, eu nunca vi um evangélico, um católico, criticar o seu semelhante no tocante à fé que ele professa. Nunca vi. Agora, esse pessoal lá de fora não admite. Para eles, a sua linha é uma interpretação do Alcorão que uma minoria tem na cabeça, mas que leva o quê? A isso que nós vimos na França. O que está faltando para acontecer no Brasil? E já que falaram em ditadura militar, eu fico aberto a perguntas. Né? Fala em Pinochet. Pinochet matou tanta gente, torturou. Quando o Pinochet assumiu em 73, existiam lá dentro mais de 30 mil cubanos. Alguém acha que a Venezuela, com mais de 80 mil cubanos,
o pessoal vai ganhar no voto? Ou até se ganhar, vocês acham que ele vai assumir? E se assumir, alguém acha que ele vai governar? Nós estamos partindo nessa direção. Não é xenofobia. Na casa de vocês, você não deixa entrar qualquer um. A casa que nossa, que é o Brasil, não pode continuar entrando qualquer um. Essa historinha de médicos cubanos, eu como capitão do Exército, como tenente, como aspirante, antes de mandar um subordinado, em especial o recruta, né, que a gente gosta de arrancar o couro dele, tá? Mandar fazer alguma coisa, eu fazia na frente. Você tem que dar o exemplo. Por que Dilma Rousseff, que disse que há pouco tempo estava com câncer, Lula, Genuíno, não são atendidos por médicos cubanos? Por que eles vão para o Sírio-Libanês? Que exemplo eles dão? Essa é a política deles. Eles estando bem, o Brasil que se exploda. Nós que continuamos brigando entre nós. Nós que continuamos brigando aqui a luta de classes. Repito, negro, branco, homo, hétero, rico, pobre, norte, sul, pai, filho. Não podemos aceitar essa política. Nos divide. Nós temos que nos unir, porque o mal maior é um só. Está lá no Planalto. Chama-se PT, chama-se Lula e chama-se Dilma Rousseff.